Deixa eu já chamar a Karina Calife, médica sanitarista, professora que também participa sempre com a gente aqui às segundas, nos ajudando a entender esse momento da pandemia aqui no Brasil. Oi, Karina, tudo bem com você? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Espero que vocês aí também. Tudo bem também, Karina. Deixa eu trazer aqui as informações. Então, assim, chegamos aos 500 mil mortos durante esse sábado. A pandemia, claro, abalou o mundo, mas foi especialmente letal aqui no Brasil, né? Por quê? Porque não teve isolamento social, realização de testes, uso de máscara, compra de vacina, comunicação oficial, tudo isso foi conduzido de forma muito desastrosa. E isso, inclusive, está no artigo científico que foi publicado hoje. Pesquisadores brasileiros, inclusive o neurocientista Miguel Nicoleles, que tem sido uma voz muito importante em relação à pandemia aqui no Brasil. E esse artigo, essa publicação, traz motivos do porquê a contaminação cresceu tão rapidamente aqui no Brasil. E entre esses motivos estão todos esses que eu citei, e que todos os pesquisadores, cientistas, médicos já vêm alertando desde o início da pandemia, que de fato foram medidas que não foram adotadas pelo governo, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa publicação, Karina. No evento que houve na FESP, onde o Nicoleles ele apresentou esse trabalho. Então, uma das coisas importantes que eles veem é a velocidade que a condição com a infecção, né? O potencial infectivo tem acontecido. Karina, isso aumentou muito. Espera um minutinho, 200... Está picotando muito. Oi? É só aqui para mim que está picotando ou é para todo mundo, pessoal? É para todo mundo. Karina, vamos fazer assim, sai rapidinho desse link e conecta de novo para a gente ver se melhora um pouco a qualidade da conexão, porque picotou muito agora o início da sua resposta. Acho que ela deve ter saído agora. Pessoal, só um minutinho, só para a Karina Calife realmente reconectar, porque às vezes é isso, é uma entradinha de novo que já faz melhorar a conexão, a qualidade, e daí a gente, claro, consegue ouvir de uma maneira muito mais adequada a resposta da Karina, porque picotou bastante. Então, assim como eu, acho que vocês também não entenderam esse início da resposta dela. De qualquer forma, a gente vai conversar sobre esses 500 mil mortos. Vamos falar também sobre a Karina, em relação à realização desses atos contra o governo Bolsonaro por todo o país. Porque muitas denúncias são em relação à forma genocida como o governo vem conduzindo o combate ao vírus aqui no Brasil. Então a gente vai falar sobre os motivos que nos levam a crer que esse governo é de fato genocida. Oi, Karina, agora me ouve? Eu estou te escutando bem, para mim está tranquilo. Parou de picotar aí, será? Acho que sim, né? Parou, ficou bem melhor. Você contava para a gente que você acompanhou então a divulgação dessa publicação, que tem como um dos pesquisadores o neurocientista Miguel Nicoleles. Uma das coisas importantes que ele coloca é a falta de cuidado que a gente teve nacionalmente com a questão da pandemia e o quanto que isso poderia ter sido diminuído desde a primeira onda, né? Ele vai considerando que a gente teve a primeira, a segunda e estamos em plena terceira onda, vamos dizer assim, né? Então ele vai mostrando, primeiro, a velocidade com que isso se dá, porque até dezembro de 2020 nós tínhamos 200 mil mortos, em fevereiro a gente passa mais ou menos a 250 mil e a gente chega agora, em poucos meses depois, com 500 mil mortos, infelizmente, né, Thalita? Então é uma velocidade maior desse potencial de infectividade que a gente tem. Então ele vai mostrando várias coisas, como por exemplo, o não fechamento do espaço aéreo, além do não lockdown, da não testagem adequada, da falta de rastreio e de cuidado, ele vai mostrando que as grandes questões são também, tanto o espaço aéreo, que ficou livre, diferente dos outros países, foi livremente liberado, fazendo com que várias variantes de vários locais do mundo pudessem se movimentar e entrar principalmente pelos grandes aeroportos internacionais, e ele fala também da malha viária. Então ele vai mostrando as grandes estradas, e é impressionante quando você vai vendo, porque você vê os casos, o caminho é como se o vírus estivesse caminhando naquela estrada, né? Porque os casos vão pipocando ali nessas cidades inicialmente, é o que ele chamou da interiorização da pandemia. Então várias questões poderiam ter sido feitas, como barreiras sanitárias, como diminuição dessa entrada, um certo cuidado que outros países tiveram, além de outras coisas, que são lockdowns em momentos importantes que tivessem acontecido, né, restrição de várias movimentações. Então isso é uma coisa impressionante, tem um gráfico que mostra como a gente vai crescendo, né,
nessa situação. Isso é uma coisa bem importante. E tem aí também o estudo do Pedro Halal, que vai mostrando e que vai também, foi até publicado na Lancet, né, agora, começo do ano, até a Pasternak, ela falou lá, contou desse estudo na CPI da Covid, onde você vê a quantidade de pessoas que poderiam não ter morrido, né, assim, o que a gente poderia ter evitado de mortes se a gente tivesse cuidado de algumas coisas, né, entre elas essa coordenação nacional, entre elas a questão da vacina num tempo hábil. Então, a depender de como você faz, você pode fazer esse cálculo de um jeito mais complexo, usando várias variáveis, ou pode usar de um jeito mais simples, que é o que o Pedro Halal mostra, que o Brasil tem 2,7% da população mundial, mas a gente está com um percentual muito maior de mortes, então é quase como se a gente tivesse 369 mil mortes evitáveis por essa conta mais simples. Quando você usa a idade da população, piora um pouquinho para a gente. E tem um outro estudo do Eduardo Massad, da USP, que vai mostrando que se as vacinas tivessem vindo no tempo hábil, desde que a Pfizer está ofertando, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando aí na mídia de formas tristes e de outras um pouco mais, vamos dizer assim, lúdicas, né, mas que trazem sempre essa coisa muito triste que a gente está vivendo, a gente teria pelo menos 150 mil mortes. Então, todos os estudos com metodologias diferentes mostram que a gente tem uma responsabilização da condução do governo pela quantidade de mortes que a gente tem hoje no país. Em relação à vacinação, Karina, eu vi que o SUS, né, é momento também de vangloriar sempre o SUS. Na semana passada atingiu um recorde de 2 milhões de doses aplicadas num único dia, e assim, a gente sabe que o SUS tem esse potencial, o que faltava era vacina, justamente, né? Então, você já tinha cantado essa bola aqui, o SUS sempre teve esse potencial de vacinar muito mais gente, mas por conta dessa demora em adquirir doses, o SUS não tinha como vacinar. E daí hoje a gente vê o ministro da Saúde, Queiroga, dizendo que provavelmente toda a população adulta estará vacinada até setembro, isso não por mérito do governo, né, porque não adquiriu, quando necessário, essas vacinas. E ele também, é muito curioso essa forma de agir do Ministério da Saúde. Ele tinha prometido a aquisição dessas vacinas da Janssen, que chegariam aqui ao Brasil, e daí isso não é só com a Janssen, isso com todas as vacinas. Ele anuncia um determinado número de vacinas que vai chegar, e prestes a chegar, isso é reduzido pela metade, né? Então foi o anúncio agora, e as vacinas da Janssen vão chegar, parece que hoje ou amanhã, mas com um número reduzido pela metade. É sempre essa mesma tática, anuncia um número lá em cima, e quando chega é a metade disso. Infelizmente, eu acho que isso diz respeito a várias questões que têm a ver com a mesma condução nacional, né? Esse desastre que vem das relações internacionais, que não são, vamos dizer assim, as mais adequadas, né? De tudo isso que vem acontecendo. Então, o SUS, ele tem um potencial, tem um Programa Nacional de Imunização e tem uma capilaridade, tanto pelas equipes de saúde da família, quanto pela atenção primária, de um jeito, atenção básica distribuída pelo país do jeito que é. Então, a gente tem um potencial que chega à possibilidade da gente vacinar até 3 milhões de pessoas por dia. Mas vamos dizer que a média fosse essa aí dos 2 milhões e pouco, a gente já estaria muito à frente. Nós poderíamos ser uma vitrine de vacinação, né, Thalita, se a gente tivesse dado esse valor, que se tivesse correspondido àquilo. Não é à toa a gente ficar achando a Pfizer é boazinha ou tal. Não é isso, é porque aqui foi o grande campo de estudos que foram feitos de fase 3, porque era onde o vírus estava circulando, e era onde poderia ser uma vitrine mundial para mostrar que, de fato, as vacinas fazem diferença. Agora, o que a gente tem visto é que, nesse ritmo que a gente está, vacinar é fundamental, mas é insuficiente sozinho. A gente tem que agregar várias ações, que são essas ações farmacológicas, que é o uso da vacina adequada, no tempo certo, com a segunda dose certa, porque a gente amplia muito a primeira dose, mas a gente tem ainda um potencial de segunda dose muito pequeno, que sai pouco dos 10%, 11%. Então, esse é um outro apelo que a gente faz, que apesar do atraso, que as pessoas fiquem atentas, que elas não deixem de ir tomar a segunda dose, mesmo quem tenha tido algum tipo de efeito colateral, isso é natural, isso é normal, isso acontece com 24, no máximo 48 horas, e isso diz que o nosso sistema imunológico também está reagindo, está indo bem. Então, não deixem de tomar, normalmente até a segunda, com quem já teve algum tipo de efeito colateral, tende a ser menor. Então, a gente tem pedido muito para que as pessoas também se juntem a isso. E, além disso, é isso, né? Não promover aglomeração, é poder estar atento
a todas as questões que a gente tem aí de uso de máscara, distanciamento, enfim, o que a gente puder fazer para fazer com que a vacina chegue a tempo, né, e seja coordenado com essas outras ações, inclusive ainda há tempo, talvez, de limitar um pouco essa coisa das estradas, das rodovias, dos aeroportos, a gente tem que ficar atento, né? Nossa, toda vez que a gente fala sobre essa questão de barreiras sanitárias que deveriam ter sido realizadas, me dá um déjà vu, porque a gente vem falando isso desde o começo da pandemia no ano passado, né? Eu lembro que Miguel Nicolelli sempre ia à imprensa falar sobre a necessidade de fechar rodoviárias, de fechar aeroportos, e é isso, que a gente vê a constatação de não cumprimento dessas medidas que eram tão necessárias. Karina, queria falar com você também sobre os atos que aconteceram em todo o Brasil agora no sábado. Eu sei, você sempre deixa isso muito claro, que você é radicalmente contra a aglomeração nesse momento, por conta justamente desse momento que a gente vive com aceleração de contaminações, né? Mas, por outro lado, a gente chega a 500 mil mortos. Como que você tem visto essas manifestações? Thalita, só completando um pouquinho o restante da outra conversa, esse artigo do Pedro Halal no Comment chama SOS Brasil, dizendo que o Brasil não correspondeu e não olhou para a ciência, né? Eu acho que isso é importante até para a gente fazer essa ligação com esse próximo movimento. Veja bem, não dá para dizer que as aglomerações elas não promovem um maior risco, porque elas promovem um maior risco de contaminação. E a gente tem que ter esse cuidado, tem que evitar o máximo. Agora, fica muito difícil a gente dizer para as pessoas não estarem se colocando no momento em que você tem um governo genocida que sai de moto por aí, que se acumula e que aglomera e que sugere a não utilização de máscaras e que fica imitando as pessoas. Essa pessoa nunca viu, ou não tem humanidade, ou nunca viu alguém sofrer de verdade, próximo a morrer, longe dos seus parentes, porque isso é uma coisa assim que até me emociona na hora que a gente vai falar. Então eu entendo completamente a revolta das pessoas e a necessidade de se posicionar e dizer, nós não estamos quietos por isso, nós respeitamos, né, o distanciamento, nós usamos máscara, nós temos cuidado. Eu acompanhei isso em vários lugares do Brasil, pela televisão e tal, vi que alguns lugares fizeram fila indiana, estavam todos de máscara. É o ideal, sinceramente, eu não posso dizer que tecnicamente não é aglomeração, e isso promove a possibilidade de disseminação do vírus. Agora, não dá para não dizer que as pessoas têm razão também em se posicionar, em se colocar, e dizer que não aceitam 500 mil mortes, das quais pelo menos 300 seriam evitáveis. Então, esse governo precisa saber que não vai passar por cima das pessoas, que é um governo genocida, que se não fosse o jeito que ele está lidando com a pandemia, a gente teria uma situação muito diferente no país. Então, é uma situação difícil, né? Mas, infelizmente, o que a gente quer, assim, acho que a maior vacina contra o vírus hoje, eu sinto dizer isso até tecnicamente, diria, para quem estivesse fazendo isso de forma diferente, é ter um governo que leve a sério a ciência, leve a sério, né, o que está acontecendo na pandemia e que respeite as pessoas, que respeite a dor e o luto de 500 mil famílias, né? Você fala sobre esse desrespeito, né, do presidente quando imita essas pessoas com falta de ar, não deve nunca ter passado pela essa agonia de ter um familiar, uma pessoa próxima passando por isso. E eu fico sempre muito comovida quando eu vejo fotos de pessoas que foram se vacinar, que levam aquela placa de amigos, de familiares que não sobreviveram. Esses dias rodou uma imagem de uma moça que se vacinou e ela coloca ali a data de morte da avó, do pai e da mãe. É muito triste você ter que passar por essa situação. Ainda bem que essa moça foi vacinada, mas depois de perder tanta gente, que poderia ter sido diferente. Olha, Thalita, aquela foto mexeu tanto comigo, eu sei exatamente qual é a foto que você está falando, porque eu cheguei a entrar no perfil da moça para entender o que acontecia. Então é uma coisa tão triste, porque é uma mãe jovem, ela tem uma mãe jovem, em 15 dias ela assim, destrói, desestrutura a família, porque era a mãe, o padrasto, que era como um pai para ela, e a avó, que tinha uma referência, ela tem um filho pequeno, então você vê o quanto que aquela família ali se desestrutura. Se a gente não tiver humanidade para ver o quanto é difícil, eu já falei para você que eu tenho uma prima, colega médica que infelizmente faleceu de Covid-19, a gente tem histórias de pessoas próximas, de pessoas de luta, combativas, que tiveram aí à frente de tantas coisas importantes, de artistas, né, do Aldir Blanc, de tantas pessoas fundamentais, de jornalistas, né, o Lico, enfim, a gente viu tanta coisa que são pessoas que não teriam ido se não fosse a pandemia, e se não fosse o descuido com essa pandemia. Então, assim,
é inaceitável, eu até me arrepio quando eu vejo algumas coisas, eu acho que essa é uma das coisas. E outra coisa que rodou muito nas redes esses dias, Thalita, foi um vídeo que mostra um pouco a comoção de vários ex-presidentes, de lugares, de partidos diferentes, com algumas tragédias nacionais. E o que a gente vê, esse senhor que está aí, assim, que não dá nem para chamar de presidente, né, se colocando de um jeito debochado, de um jeito desumano, de um jeito desrespeitoso. A gente não pode fazer isso. Como profissional de saúde, eu digo que isso é uma irresponsabilidade. Infelizmente, a gente está vivendo um genocídio da população brasileira. E isso não dá para a gente aceitar. Nós temos potência, nós temos um sistema único de saúde fundamental e temos profissionais muito comprometidos e que não vão deixar com que a coisa seja pior do que está acontecendo até hoje. Karina, só para a gente finalizar, vamos fazer um último alerta sobre essa questão da... Como chama? Dos sintomas que as pessoas têm sentido quando tomam a vacina, né? Essa reação, que é muito comum, é muito normal, que as pessoas não precisam se assustar, que isso tende a sumir em poucos dias e que é preciso ir tomar a segunda dose. Então, eu queria que você finalizasse com esse alerta para as pessoas. Sim, eu acho que são duas coisas que a gente tem que dizer aí. A gente não virá buscando a vacina que é mais eficaz ou que dá menos efeito colateral. A gente tem dito isso. Qual é a melhor vacina? É a que primeiro estiver disponível no seu bracinho. É aquela que tiver, na hora que você puder, você vai lá tomar. Então, tanto faz, porque elas têm eficácias diferentes nos estudos clínicos, mas na vida real isso ainda está sendo visto. Então, existem plataformas diferentes, com resultados diferentes, mas todas são seguras, todas têm uma resposta bem importante em relação à hospitalização, à diminuição das mortes, que é o que a gente não quer ver por aí, né, Thalita? Então, é fundamental saber que algumas têm um pouco menos de efeito colateral e outras têm um pouco mais. Quais são os mais comuns? Dor no local da aplicação, isso é muito comum na maioria delas. Algumas têm uma reação um pouco maior de dor de cabeça, febre, mal-estar, enfim, isso pode acontecer, mas todas elas, na maior parte das vezes, vai embora entre 24 a 48 horas. Então, isso é rápido, apesar de ser, em algumas das situações, um mal-estar assim, importante que acontece, mas é o seu sistema imune também reagindo, se protegendo, enfim. Então, não deixem de tomar vacina, isso vai embora. É raríssimo algum efeito um pouco mais grave. Se passar das 48 horas, pode procurar ajuda médica. Se não, pode tomar um sintomático, um remédio para dor, né, para diminuir a temperatura e se cuidar e ficar em repouso quietinho e se hidratar bastante, que vai passar e vai passar com você estando protegido. Não deixem de tomar a segunda dose da vacina.